Romanos capítulo 12, leremos os versículos 1 e 2. Diz assim o texto: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente até aqui. Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra que foi lida possa ser aplicada aos nossos corações, que sejamos alimentados, saiamos aqui fortalecidos por essa poderosa palavra. Amém? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 11 dessa epístola, Paulo expõe a doutrina da justificação pela fé. E agora ele começa a apresentar qual a aplicabilidade, ou de fato, como que se dá a aplicação prática dessa doutrina. É muito comum nos ensinos do apóstolo Paulo ele dividir em duas sessões, normalmente uma sessão mais doutrinária, teórica, e outra prática. Exatamente aqui, neste capítulo que nós lemos, inicia então essa sessão prática. E a gente percebe aqui exatamente no versículo 1, a expressão portanto, sendo aí um advérbio conectivo ou uma conjunção coordenativa, tem essa ideia, essa função, de introduzir uma conclusão. Ou Paulo vai apresentar aqui uma consequência exatamente do que ele já vinha apresentando anteriormente. E fica clara a importância da doutrina da justificação pela fé, que tira de sobre os ombros do homem a responsabilidade de salvar a si mesmo, ou de conquistar com seu esforço a salvação, e principalmente coloca em Cristo essa grande responsabilidade e esse poder de nos perdoar, de nos justificar. Uma história nos faz entender a profundidade dessa ação de Cristo, de ter morrido no nosso lugar. Uma história muito parecida com a do filho pródigo. Um pai muito rico tinha também 2 filhos. E o filho mais novo decidiu ir embora de casa e levou consigo seus bens, parte da sua herança. E ele saiu pelo mundo e gastou tudo que tinha. E depois de ter gastado todos os seus bens, ele se endividou e continuou vivendo uma vida dissoluta, e por causa disso foi preso e foi condenado à morte. No dia que esse jovem seria executado em praça pública, o oficial que estava ali aplicando a pena, ele anunciou: olha, esse jovem vai ter que morrer, porque ele está endividado e o que ele fez é grave. E de acordo com as leis aqui do nosso país, ele deve pagar com a sua própria vida. E mesmo que alguém agora quisesse pagar em dinheiro, em espécie, o que ele devia, já não existe mais essa possibilidade. A única possibilidade para ele não morrer é se alguém quiser trocar de lugar com ele. Do meio da multidão, uma mão se levanta e todos olham surpreso. Para surpresa de todos, era o irmão mais velho daquele jovem. E ele disse: eu troco de lugar com você, eu vou morrer no seu lugar. E o irmão mais novo disse: mas você não pode fazer isso não é justo, porque a dívida é minha. Na verdade, foi eu que fiz tudo errado, você não tem culpa nenhuma. E o irmão mais velho disse: não, mas eu vou trocar de lugar com você, porque o meu pai te ama, e ele está com saudade de você. E ele quer que você volte para casa. O irmão mais velho trocou de lugar com o irmão mais novo, morreu no lugar dele, para que ele recebesse a liberdade. Isso é justo? Não nos parece justo, mas foi exatamente o que Cristo fez por nós. O nosso irmão mais velho tomou o nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que era para ser nosso, ele levou sobre ele. A morte de Cristo na cruz do Calvário substituiu ou nos substituiu nessa condenação. Por isso nós fomos justificados por Cristo. Não existe mais nenhuma condenação, porque Cristo pagou a nossa dívida. Ele assumiu o nosso lugar.
Essa é uma doutrina importantíssima para nós. Nos faz compreender a oferta de Deus em ter enviado o seu Filho. Paulo expõe essa verdade tão importante, e agora a pergunta, o caminho que ele segue é exatamente esse. Uma vez que nós fomos justificados em Cristo, como deve ser a nossa vida? Quais as atitudes de um crente que foi justificado por Jesus Cristo? Paulo, então, vai apresentar aqui qual deve ser essa resposta, ou qual deve ser o nosso posicionamento. Nos capítulos posteriores, Paulo fala exatamente sobre isso. Sobre, então, a nossa relação, a partir desse momento que fomos justificados para com Deus, a nossa relação para com Deus, para com o próximo, para com o mundo. E especificamente, nesses 2 versículos que nós lemos, Paulo fala da nossa relação com Deus, nós que fomos justificados. Nós que fomos justificados devemos prestar a Deus culto. Foi o que Paulo disse aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou culto lógico. Não é um culto racional que seja fruto apenas do intelecto, mas a ideia de um culto lógico, que é sinônimo de coerente, um culto que seja de fato justo, consistente, legítimo, razoável. Paulo está dizendo que a resposta daquele que foi justificado, alcançado pela graça e pelo favor de Jesus Cristo, deve ser cultuá-lo. Oferecer a ele culto. Que tipo de culto? Um culto razoável, um culto lógico, um culto consistente, um culto racional, um culto justo, à medida daquilo que o nosso Deus merece. É o tipo de culto que nós devemos prestar a ele. Prestar devoção irrestrita é o único culto lógico e aceitável. É o único culto que podemos oferecer a Deus, porque diante daquilo que o Senhor fez para nós, ou por nós, a única coisa que nós podemos fazer é oferecer-lhe a nossa vida, cultuando a Ele com o que temos e com aquilo que somos. E aí, imagino que agora você ficou bem à vontade, né? Você está aqui, domingo à noite, no culto, coisa boa, não? Quer dizer que já cumpriu a sua tarefa, está em dias, bateu o cartão. Penso que se você não conseguir participar de outras programações da semana, mas se for fiel pelo menos nos cultos de domingo, você vai ter a oportunidade de cultuar o Senhor 53 vezes em 2017. Dia 1º de janeiro foi domingo, dia 31 de dezembro será também um domingo. Mas será que é só a quantidade? Será que o culto razoável, o culto consistente, ele é medido apenas por esse aspecto quantitativo? Será que é a quantidade de vezes que vimos ao templo que define a qualidade do culto, do nosso culto a Deus? Se não é a quantidade, seria onde? Será que o culto no templo, nesse espaço onde nós nos reunimos aqui, ele tem mais valor do que o culto que prestamos em outros lugares? Porque quando a mulher samaritana se encontrou com Jesus, ela apresentou essa dúvida. Ao reconhecer que Jesus era um profeta, ela disse: me esclarece algo, Jesus, porque nós adoramos aqui no monte, mas vocês judeus adoram no templo, ou em Jerusalém. A grande pergunta é, onde que é o lugar certo para se adorar? Jesus então diz a ela, olha, não é onde, é como. Chegou o tempo em que vocês não vão mais adorar nem no monte e nem em Jerusalém. Chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O culto lógico, o culto racional, o culto que Deus merece receber, não depende só da quantidade nem do local, depende muito mais do como. Jesus Cristo falou que o culto aceitável, que a adoração aceitável é a adoração espiritual. Quero te convidar então a pensar, a partir aqui desse texto, de algumas características desse culto espiritual, desse culto aceitável, desse culto lógico, do culto que Deus quer receber de você. Já que estamos aqui para cultuá-lo, nada mais justo do que entender o culto que Ele merece receber. Já que nós reconhecemos que fomos agraciados pelo Senhor, nós queremos prestar a Ele um culto à altura do que Ele merece, do que Ele é digno. Paulo nos diz isso aqui.
Nos versículos anteriores, exatamente reforçando, no versículo 1 ele fala: portanto, irmãos, rogo-lhes, é um pedido enfático, que pelas misericórdias de Deus, exatamente por causa dessa misericórdia que se manifestou no fato de Cristo ter morrido por nós, Ele ter se entregado por nós, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam. Um culto lógico, sensato, é um culto voluntário, onde nós nos oferecemos a Deus. O culto que Deus espera receber de você, esse culto em que você, ao reconhecer ou tendo em vista a misericórdia divina, a sua resposta seja essa entrega voluntária e que represente a sua gratidão pelo que Deus fez por você, pelo que Deus fez por nós. Um culto razoável é um culto onde nós nos oferecemos. O salmista, no Salmo 116, ele fala sobre essa realidade, que não é exclusiva dele, mas de todos nós que estamos longe de Deus. O salmista diz que a sua alma tinha sido tomada pelos laços de morte, que ele chegou a uma condição terrível, estava profundamente angustiado, mas o que ele fez? Clamou ao Senhor. O Senhor lhe respondeu. Diante da resposta, diante do livramento, diante do favor do Senhor, o salmista faz uma pergunta: o que eu darei ao Senhor? Entende? De alguma forma, nós também estávamos perdidos, angustiados, cercados pela morte, mas fomos alcançados pelo favor do Senhor. E assim como o salmista, devemos fazer a mesma pergunta: o que eu vou oferecer para Deus? Será que eu posso oferecer algo ao Senhor em gratidão ao que Ele fez por nós? E o salmista responde que, na compreensão dele, nada mais justo do que tomar o cálice da salvação, cumprir os votos diante de toda a congregação, servir ao Senhor, cultuar a Deus. Culto tem a ver com oferta. Culto tem a ver com entrega. Culto tem a ver com rendição. No livro Celebração do Evangelho, Rubem Amorese faz uma análise do culto, usando o conhecimento das ciências sociais, e ele faz duas analogias muito interessantes. Ele compara o culto a uma festa de aniversário e compara o culto também a uma ópera. O culto comparado com a festa de aniversário, e ele usa exatamente essa figura, não é outro tipo de festa, não é uma formatura onde tem muita gente sendo homenageado ou celebrando, mas é um aniversário. Exatamente porque no aniversário tem uma pessoa-chave, tem uma pessoa que é o centro das atenções. É o aniversariante que recebe os parabéns, é para ele que se canta os parabéns, é ele quem sopra a vela, é ele quem tem direito de partir o bolo, é o aniversariante que recebe os presentes. E essa figura cabe muito bem para a ideia do culto, porque quando nós pensamos no culto, só tem uma pessoa que merece ser evidenciada: é Cristo, é o dono da festa. Ele merece receber de nós a nossa oferta, a nossa entrega e todos os presentes que nós pudermos trazer a Ele. Que seja dos nossos cânticos, dos nossos dízimos e ofertas, da nossa oração, é a forma de nós celebrarmos ao nosso Deus. A outra figura, o autor fala então do culto como uma ópera. Exatamente por causa do clima do culto, que é como uma ópera, que envolve os corações. E pensando no culto como uma ópera, nessa analogia, nós seríamos os artistas, todos nós seríamos os artistas, e a plateia é Deus. Às vezes é difícil para a gente entender, porque a forma como nós nos organizamos aqui para cultuar, nos dá a ideia equivocada de que os artistas são os que ficam aqui em cima. Pessoal que canta, que prega, e aqui tem uma plateia, mas é o contrário. Todos nós estamos oferecendo a Deus o nosso culto, e Ele é a plateia. É o único que está nos assistindo. Ele está aqui nessa noite para receber o nosso culto. E nessa grande harmonia, cada um usando os seus dons, pode se apresentar a Ele nessa grande ópera, glorificando o nome do Senhor. Só que o problema é que há algumas distorções. Até quando a gente pensa em comparar o culto com o aniversário, há controvérsias, porque quando a gente pensa às vezes hoje em presentear alguém, às vezes as pessoas não fazem isso tão voluntariamente.
Quando você dá um presente para alguém no dia do aniversário, é quase que um depósito, né? Porque você presenteou e no dia do seu aniversário você vai querer algo em troca. E de preferência, na mesma média de preço do que você presenteou. Acaba que às vezes nós estamos olhando e não vendo mais essa ideia da entrega, da voluntariedade, mas é uma moeda de troca. Muitas pessoas veem o culto não como um espaço de ofertar, mas um espaço de receber. A grande preocupação das pessoas quando vêm para o culto é: o que eu vou levar desse culto? O que eu vou ganhar? Que tipo de lucro eu terei por ter investido do meu tempo e ter vindo aqui? Eu tenho que ganhar alguma coisa. Aí a igreja se torna um balcão. Na verdade, nós transformamos o evangelho, a nossa vida congregacional, num comércio. Às vezes queremos apenas receber algo de Deus. E é fato que Ele é gracioso. Tem muito para manifestar em nossas vidas. Mas o culto é para nós oferecermos a Deus, nós entregarmos a Ele, porque nós já recebemos. Nós não cultuamos a Deus como uma forma de manipular Deus para que Ele nos dê aquilo que nós queremos. Nós não cultuamos a Deus para receber dEle algo. Nós cultuamos a Deus porque já recebemos. Já fomos abundantemente alcançados, agraciados pelo favor do Senhor, e agora o que nós fazemos aqui é responder a isso. Podemos chegar no culto e podemos também apresentar ao Senhor as nossas orações, as nossas petições, mas muito mais, precisamos apresentar a Ele a gratidão do nosso coração, reconhecendo quem Ele é e o seu poder. Esse culto lógico, esse culto racional, esse culto sensato, esse culto justo que Deus merece receber, Paulo diz que é um culto onde nós nos oferecemos. E ele diz que é uma oferta em sacrifício. Não mais o sacrifício de animais, mas oferecendo os corpos vivos. E a ideia aqui do corpo é muito mais do que apenas os membros, mas se refere à personalidade, o homem por inteiro. O culto que nós oferecemos a Deus é um culto em que nós nos oferecemos tudo o que somos. Porque, na verdade, os nossos membros, eles só executam as nossas vontades, os nossos propósitos. Então, quando Paulo está falando de oferecer o corpo em sacrifício, Paulo está dizendo em oferecer a nossa própria vontade. Oferecemos diante de Deus os nossos propósitos. Nos oferecemos por inteiro a Deus. É um culto onde nós nos entregamos por inteiro, todos os nossos propósitos, toda a nossa vida. No capítulo 6 de Romanos, Paulo fala: antigamente vocês ofereciam os corpos de vocês, os membros de vocês, os membros do corpo de vocês ao pecado, agora não mais. Vocês vão se oferecer, vão se entregar, vão se ofertar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício de Jesus, aquilo que Ele fez por nós, nos justificando, é o sacrifício vicário. Jesus Cristo morreu por nós. E agora nós, os crentes, nos sacrificamos como sacrifício vivo. É a nossa oferta a Deus. É assim que nós nos entregamos a Ele. E o que será que é mais sacrificial para nós quando nós pensamos em culto? Seria trazermos à igreja os nossos dízimos e ofertas? Será que é a parte financeira que mais nos custa? Já vi muita coisa estranha por aí, em igrejas, às vezes no momento de incentivar os membros a ofertar. E, em determinada ocasião, estava numa igreja e o pastor foi dar uma palavra de incentivo aos membros. E ele usou um texto que eu nunca tinha visto ninguém usar, era o Salmo 126. E ele disse assim: olha, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus feixes. E ele disse algo mais ou menos assim: irmãos, o dízimo é assim mesmo. A gente vai andando e chorando, quase como se não quisesse entregar o dízimo. Mas entregue, você vai colher. Talvez alguns pensem assim mesmo. Os cristãos que têm perdido a generosidade, que não reconhecem mais que Deus não é dono apenas dos 10%, mas que Ele é dono de tudo, que Ele merece toda a nossa vida, talvez tenham alguma dificuldade em, de fato,
adorar a Deus também com suas finanças. Mas eu não acho que é a questão do dinheiro que mais nos custa. Seria o tempo, já que hoje vivemos em um tempo em que o tempo vale dinheiro, estamos correndo tanto, temos tantas tarefas. Será que o que mais nos custa é parar no domingo, o horário que poderíamos estar descansando um pouco mais, ou curtindo das programações com a família, poderíamos estar um pouco mais na casa de campo, na área de lazer, poderíamos estar assistindo um programa de televisão, e estamos aqui? Será que é isso que nos custa muito? É o tempo que estamos dedicando para estar aqui nesse culto? Será que isso é o sacrifício que fazemos? Também acredito que não. Essas coisas, a vida financeira, o nosso tempo, tudo isso pode passar pelo aspecto da nossa entrega, mas o sacrifício ainda é algo muito mais profundo que isso. Às vezes nós queremos usar de algumas questões, às vezes queremos oferecer a Deus algum tipo de sacrifício para compensar aquilo que não estamos dispostos a entregar. Alguns até entregam o tempo, entregam os bens, porque não querem entregar a própria vida. O culto que Deus espera de nós não é outro senão a entrega total e restrita, a nossa devoção integral. Mas algumas pessoas ainda preferem sacrifícios parciais. Como Saul, que preferiu trazer dos bois do que trazer a obediência, que justificou a sua desobediência no fato de que iria ofertar sacrifício ao Senhor. Já Davi tinha uma compreensão diferente. E no Salmo 51, Davi até fala sobre isso. Davi disse: Deus, eu até lhe daria sacrifícios, eu até traria ao Senhor, eu até apresentaria ao Senhor os meus sacrifícios e holocaustos, se o Senhor se agradasse disso. Isso não é difícil para mim, Davi disse. Não seria nada difícil para mim, como rei, com todo o poder que tenho, oferecer ao Senhor sacrifício. Mas eu sei que não é esse o sacrifício que o Senhor quer. O sacrifício agradável ao Senhor é um coração quebrantado e compungido. Isso o Senhor não despreza. E às vezes é o que nós não estamos dispostos a ofertar ao Senhor. Damos tudo, menos o coração. Entregamos tudo, menos a nossa vida. Fazemos sacrifícios e entregas parciais, porque não temos a disposição de colocar diante do altar do Senhor a nossa vontade, para que Ele nos molde, para que Ele faça de nós aquilo que Ele deseja, para que sejamos de fato, segundo o seu coração, como Davi era, para que possamos ter um coração inclinado à vontade de Deus. Se ofereçam em sacrifício. É a consagração do coração, da mente, da vontade, palavras e atos. De fato, tudo que há em nós precisa ser ofertado ao Senhor. Que tipo de sacrifício? Que tipo de culto? Sacrifício vivo. Diferente do Antigo Testamento, em que eram ofertados os animais, em contraste com os sacrifícios antigos, agora é um sacrifício vivo. E é também um sacrifício santo, porque é separado para Deus, reservado para o serviço de Deus. A nossa vida deve estar separada para a vontade do Senhor. E esse sacrifício também precisa ser agradável. Assim como um presente que agrada o aniversariante, a nossa vida deve ser como um aroma suave que chega às narinas do nosso Deus. O culto que nós precisamos ofertar a Deus, o culto espiritual, tem que ser a consagração total da nossa vida, e essa consagração não acontece exclusivamente no templo. O culto lógico, o culto razoável, se dá no mercado de trabalho, se dá no contexto da universidade, se dá nas nossas relações familiares. E talvez poderíamos pensar, oferecer o nosso corpo é não nos entregar ao pecado. Então isso significa que bastaria nós nos esforçarmos para que os nossos olhos não vissem aquilo que é mal, nos esforçássemos para que a nossa língua não dissesse nada vergonhoso, talvez que as nossas mãos não tocassem nada que é ilícito ou ilegal. Já é um começo, mas mais do que apenas não fazer o que é errado, cultuar a Deus, é fazer o que é certo, o que agrada a Ele. As nossas mãos precisam abençoar, precisam ofertar,
elas precisam dar esmola, as nossas mãos precisam acolher. Os lábios, a nossa língua, precisa também abençoar. Os nossos ouvidos precisam atender à lei do Senhor, ouvir os seus preceitos, e nós precisamos fazer a sua vontade. Só assim o nosso culto será agradável a Deus. John Stott diz que nenhum culto é agradável a Deus quando é apenas místico, quando é apenas interior ou abstrato. O nosso culto agradável a Deus deve se desdobrar em ações práticas, deve se manifestar inclusive nas nossas relações. Nós precisamos viver isso. Paulo disse, olha, agora reconhecendo que fomos alcançados pela graça do Senhor, por causa dessa grande misericórdia de Deus, eu peço a vocês, encarecidamente, irmãos, cultuem a Deus. Não um culto qualquer, mas um culto agradável, um culto racional, um culto que seja, de fato, o sacrifício de vocês, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí, na sequência, nós também lemos esse versículo, versículo 2, nós entendemos aqui o desdobramento dessa nova vida, da vida justificada por Cristo, onde nós vivemos para Deus e não nos amoldamos ao padrão deste mundo, mas nos transformamos pela renovação da mente, para que sejamos capazes de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O conselho de Paulo é esse: não se amoldem. Não se amoldem ao mundo. Não se conformem com esse mundo. Não copiem o mundo. Não imitem o mundo. Vocês acham que são apenas as crianças que imitam? Os adultos também. Por isso faz muito sentido o conselho no Salmo 1, nós não deveríamos andar segundo o conselho dos ímpios. E às vezes somos aconselhados de forma muito subjetiva. De forma indireta, o mundo tem às vezes nos aconselhado, às vezes de forma sutil. Como aconteceu com o povo de Israel, quando Balaão instruiu Balaque a ir contra o povo de Israel, não com um grande exército para vencê-los, mas a estratégia era exatamente ir contra eles, usando pequenas donzelas sedutoras. E assim aconteceu. As mulheres se infiltraram, seduziram os israelitas, e depois de seduzidos, eles foram influenciados pelas mulheres moabitas para o culto pagão, para uma vida de imoralidade. E essa era uma estratégia muito sutil, porque de fato não tem ninguém nos pressionando para que a gente negue a nossa fé e que a gente diga que nós não somos de Cristo. Não estamos sofrendo esse tipo de pressão. Mas o perigo é outro. O perigo é de nos amoldarmos ao mundo e não sermos diferentes do mundo. Sermos de Cristo, mas não vivemos um compromisso profundo com Cristo. Anunciar que somos de Cristo, mas sem viver à altura disso, sem fazer as renúncias necessárias, sem as mudanças necessárias. O grande problema para Israel, quando foram influenciados pelas mulheres moabitas, é exatamente porque se distanciaram de Deus e perderam essa característica de serem o povo separado, um povo de Deus, o caráter do povo como o caráter de Deus. Sabe por que é importante nós não nos moldarmos a este mundo? Sabe por que é importante nós não imitarmos o mundo? Não tem tanto a ver conosco, apenas conosco. Quando nós deixamos de viver a vontade de Deus, nos tornamos inaptos e não representamos mais o caráter de Deus. Quando nós nos dispomos e nos comprometemos a ser diferentes do mundo, não é por um sentimento de superioridade, dizendo que somos melhores do que o mundo, mas é o contrário, é por causa do compromisso que nós temos de apresentar ao mundo o caráter de um Deus que é santo, para que o mundo queira conhecê-lo, para que o mundo queira servi-lo e para que o mundo seja transformado por esse Deus que é santo. O grande prejuízo de nós tomarmos a forma do mundo e de nós imitarmos, de nós nos amoldarmos a este mundo, é porque nós perdemos a oportunidade de manifestar quem Deus é através do seu poder e da sua verdade, que também se manifesta em nossas vidas.
Paulo está dizendo: vocês foram justificados, foram alcançados pela misericórdia de Deus. A resposta de vocês agora tem que ser à altura disso. Cultuem a Deus. E esse culto de vocês deve se desdobrar nessa vida prática, inclusive na relação de vocês com o mundo. Não se amoldem ao mundo. Vocês não devem se conformar. Nós precisamos ser diferentes, precisamos ser transformados. Não se amoldem ao padrão do mundo. E qual padrão? Que padrão é esse? O mundo tem um padrão? Paulo, no capítulo 1 de Romanos, nos apresenta um retrato desse homem que está distante de Deus, que foi entregue a essa condição mental reprovável e que é cheio de maldade, injustiça, ganância, inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São homens bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, são implacáveis. Nos parece muito atual, nos parece muito com o homem do nosso tempo, que é também materialista, consumista, hedonista, relativista, secularizado. Esse é o padrão do mundo. Paulo diz que nós precisamos viver longe dessa realidade, estar no mundo, mas vivermos baseados num outro padrão, um padrão mais elevado. A nossa referência precisa ser a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos tomar a forma do mundo, não podemos entrar na forma do mundo, porque a forma do mundo é elástica, ela é flácida, não nos dá segurança. Não é um bom parâmetro. O mundo diz que essa coisa de beijar na boca é do passado. A moda agora é outra. E que já mudou, já ficou ultrapassada. E o mundo está sempre enlarguecendo. O mundo está sempre ampliando as possibilidades. Não serve para nós como referência para o propósito de Deus do que é ser família, do que é o casamento, de como devem ser as nossas relações uns com os outros. Nós temos ainda essa referência segura da palavra de Deus, cujos princípios são imutáveis, são firmes, e nós podemos nos basear nessa verdade. Paulo está dizendo, então vocês não podem dizer que são de Deus e querer cultuar a Deus, se não tiverem essa disposição de apresentar a Deus esse culto que é resultado desse comprometimento de uma vida separada, santa, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se amoldem ao padrão do mundo. Façam o quê? Sejam diferentes, sejam transformados. E a expressão que Paulo usa aqui não é algo exterior ou superficial. Paulo não está dizendo que nós vamos recusar a forma exterior do mundo e vamos adotar uma outra forma qualquer, um outro molde qualquer. A proposta é de uma transformação, de uma metamorfose, que começa numa mudança de mente, da vontade, é a mudança interior. Não bastaria apenas nos esforçarmos para sairmos de um molde e entrarmos num outro que alguém disse que é aceitável, mas a transformação requer de nós uma disposição para sermos transformados de dentro para fora, senão apenas estaremos nos disfarçando. Precisamos nos despir do velho homem, e despir-se do velho homem não é vestir sobre a roupa velha e rasgada uma roupa nova, é tirar primeiro essa roupa velha que não serve mais, é deixar que o Senhor nos transforme para que sejamos, de fato, aqueles que têm uma nova mente, um novo coração, uma vida transformada por Deus. É nesse nível, é isso que o Senhor espera de nós, e é o tipo de culto que é justo nós oferecermos a Ele. Tem muita gente se esforçando, e às vezes até negando coisas a si mesmo. Mas negar a si mesmo é muito mais do que negar coisas a si mesmo. Negar a si mesmo
é submeter a vontade, a nossa vontade à vontade de Deus. É morrermos para a nossa vontade. É sermos de fato transformados. Talvez já tenha contado aqui a ilustração de um jovem que, competindo com o irmão, para chamar a atenção do pai, para demonstrar quem tinha mais habilidades, um deles começou a adestrar um gato. E esse gato foi adestrado de tal forma que o gato agora já estava se comportando como gente. O gato comia usando garfo e faca, se assentava à mesa. É só uma história. Mas aí o irmão, para desmoralizá-lo, um dia que ele estava fazendo essa demonstração em público, estava lá o gato, assentado à mesa, comendo com garfo e faca. O irmão pega um rato e solta no salão. Dá para imaginar o que acontece. O gato, pelo seu instinto, pula da mesa e sai correndo. O gato sai correndo atrás do rato. Continuava sendo o gato. É o instinto, é a natureza. Não é apenas mudarmos o molde, é sermos transformados, de dentro para fora. Aquele que está em Cristo, o que vive em Cristo, não muda só hábitos, muda a mente. É a mente transformada. São as motivações transformadas. É o coração rendido. E aí Paulo fala sobre essa ideia de sermos transformados e nos dá essa perspectiva de uma transformação contínua. Porque essa obra que o Senhor começou em nossas vidas, Ele é fiel para completá-la. Porque Ele já nos libertou da condenação do pecado. O Senhor está nos libertando do poder do pecado, e Ele nos libertará da presença do pecado. Estamos sendo transformados e seremos transformados de glória em glória, até o dia em que nos encontraremos com o Senhor, até o último dia. Não nos acomodemos, não paralisemos, mas deixemos que o Senhor continue trabalhando em nós, que Ele continue trabalhando nas nossas vidas. E qual o resultado disso? O que nós podemos esperar como resultado? Como eu disse, muitos veem o culto como uma oportunidade de receber algo, ter algum ganho ou algum lucro. E mais uma vez, o grande lucro apresentado aqui por Paulo, o resultado de uma vida entregue como oferta, como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, o resultado de não se acomodar, de não tomar a forma do mundo, de não aceitar esses padrões que não servem para nós como referência, mas sermos transformados. Qual o resultado disso? Podemos experimentar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não é nenhum tipo de lucro momentâneo, temporal, mas é desfrutarmos dessa vontade de Deus plena, é alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus. Quando nós, de fato, experimentamos dessa aproximação com Deus e da sua vontade, nós passamos a entender os propósitos de Deus, que às vezes são diferentes do nosso, são mais elevados, são mais coerentes, são mais seguros. Isso seguramente é algo bom para nós, nos faz bem para a nossa família, faz bem para os nossos relacionamentos, faz bem para nós, porque a vontade de Deus é boa. E se nós temos essa disposição, se nós aceitamos esse propósito de Deus, o maior lucro que nós podemos esperar disso é um relacionamento ainda mais profundo, uma aproximação ainda maior do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, que se ofereçam a Deus. Não ofereçam apenas parte de vocês, mas se ofereçam completamente. O culto que Deus espera receber de nós e que Ele merece receber é este, de uma devoção irrestrita, de uma vida de comunhão com Ele que vai para além desse espaço físico, que vai para além do local de culto, que diz respeito a uma transformação de vida, que diz respeito ao nosso compromisso de servirmos aos outros em nome do Senhor e fazermos a vontade dEle. Mas alguns ainda acham mais confortável oferecer partes. Conta-se a história que um dia um pastor fazia um apelo
E esse pastor insistia no apelo, convidando as pessoas que queriam se ofertar a Deus. Diferente daquele apelo convencional para os que gostariam de receber Cristo, ou receber a salvação de Cristo, o convite daquele pastor era algo para além disso. Para as pessoas que já tinham essa compreensão, ou que em algum momento já tinham se encontrado com a graça do Senhor, o convite dele era para que as pessoas se entregassem para o serviço de Deus. E o pastor insistia: quem gostaria de se entregar para o serviço de Deus, para cumprir a vontade de Deus, para viver a vontade de Deus? Diante da insistência, ninguém se manifestava, até que de repente, do meio do corredor, veio se arrastando uma pessoa, e essa pessoa foi até o altar, e ela se arrastava porque tinha uma paralisia, e essa pessoa chegou ao altar e perguntou: pastor, será que Deus aceita assim alguém como eu, mesmo sendo pela metade? O pastor disse: é claro que Deus aceita pessoas como você, que se achando pela metade, você não é pela metade, mas se achando pela metade, se entrega por inteiro. O que Deus não aceita são homens inteiros que se entregam pela metade. O nosso culto não pode ser parcial. Não pode se resumir apenas a encontros dominicais. Não pode se resumir apenas a frequentarmos o templo. Deve se desdobrar para uma transformação da nossa mente, do nosso caráter, dos nossos relacionamentos, para que nós ofereçamos ao Senhor algo que nos custa. E o que Deus espera não são holocaustos e sacrifícios, mas um coração quebrantado. Um coração quebrantado e compungido, Deus não despreza, Ele recebe. O que você veio oferecer ao Senhor nessa noite? Que tipo de culto você veio prestar ao Senhor? É um culto lógico? É um culto justo? É um culto sensato? É razoável? É um culto à altura do que Deus merece receber? Você veio oferecer ou você veio buscar? Talvez as duas coisas. E de fato nós podemos receber sempre muito do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma grande lista de necessidades. Coisas que eu gostaria que Deus fizesse. Seria muito bom se Deus aliviasse o sofrimento do meu pai. Seria muito bom se Deus me desse cura. Se Deus concedesse a mim e a minha esposa filhos. Seria bom se Deus realizasse tanta coisa, e a minha lista é grande. Não é errado nós termos as nossas listas de vontades ou necessidades, mas a nossa relação com Deus, o nosso culto a Ele não pode se resumir em nós apresentarmos a Deus aquilo que nós queremos, a nossa lista de compras, a nossa lista do supermercado. Precisamos chegar a Deus com gratidão no nosso coração. E aí você pode pensar assim: pastor, mas eu não recebi ainda tudo que eu gostaria de receber. Eu não consigo hoje ser plenamente grato, porque existem algumas questões que me incomodam hoje. Talvez de questões que ainda não estão resolvidas, de áreas não atendidas, de necessidades e carências não supridas. Isso é real. Estou dizendo para você desconsiderar ou negar essas necessidades ou expectativas. Mas o meu convite, na verdade o convite de Paulo, é para olharmos para algo maior. Olharmos para a cruz de Cristo. Olharmos para o que já está consumado. Olharmos para as infinitas misericórdias que o Senhor manifestou através do seu Filho Jesus. É olharmos para o favor que Ele manifestou em nos alcançar, em nos justificar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, por causa daquilo que o Senhor já fez. O que Ele vai fazer, Ele pode ainda fazer, mas não se compara ao que Ele já operou. Nada do que possamos receber de Deus se compara à grande obra de salvação, de justificação, de remissão dos nossos pecados que Ele fez lá na cruz.
Por isso nós podemos nos chegar diante dele hoje, para um culto razoável, oferecendo a ele algo que ele merece. Não há muito que possamos oferecer, a não ser o que o salmista mesmo concluiu: oferecerei, ou tomarei o cálice da salvação, observarei os meus votos diante da congregação, me achegarei ao Senhor. Esse é o convite, para nós, para mim, para você. Como eu disse, esse culto não se resume aqui, mas a gente pode começar a renovar o nosso compromisso aqui, para o que vai acontecer amanhã, durante a semana, nos diversos ambientes que nós transitamos, nos diversos contextos da nossa vida. Nós podemos começar e renovar o compromisso aqui para o culto que vamos prestar lá, para as coisas novas que estamos dispostos a viver em Cristo, pela transformação da nossa mente, do nosso entendimento. E se você se sente desafiado assim como eu queria te convidar a orar neste momento. E essa oração, talvez você pode apresentar a Deus a sua gratidão, conseguindo enxergar a grande obra de Cristo, o nosso coração se rende em gratidão. Eu tenho certeza que se o Senhor não tivesse me alcançado, a minha vida seria miserável. Eu tinha uma vida tão vazia, tão fútil, uma vida sem sentido. Mas a graça do Senhor me alcançou, te alcançou. E ao reconhecermos isso que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa história, na nossa família, nós deveríamos chegar a Ele com uma disposição voluntária, com entusiasmo, de não nos apegarmos aos demais detalhes, às coisas pequenas. Podemos apresentar a Ele as nossas necessidades, os nossos pedidos, mas nos achegarmos a Ele com compromisso de cultuarmos a Ele à altura do que Ele merece. Na verdade, não temos e não podemos oferecer ao Senhor nada em troca pelo que Ele fez por nós, e Ele fez isso gratuitamente. Não podemos e jamais pagaremos pelo sacrifício de Cristo. O nosso culto não é um pagamento, não é uma moeda de troca. O nosso culto é só rendição. O nosso culto é só reconhecimento de que já fomos agraciados. Não estamos cultuando porque estamos na expectativa de receber ainda algo do Senhor. Cultuamos porque fomos alcançados pelo seu favor. Agradeça a Ele neste momento. Obrigado, Senhor, pelo que Tu fizeste por nós ali na cruz. Obrigado, Deus, por ter demonstrado o Teu amor para conosco, tendo enviado Jesus Cristo para morrer por nós, quando éramos ainda pecadores. Que vida, Senhor, vazia nós vivíamos, estávamos tão sujos, na lama do pecado, mas o Senhor nos alcançou, nos trouxe para a Tua luz, nos trouxe para a Tua presença. E às vezes somos influenciados por esse mundo materialista, consumista, e começamos a nos relacionar com o Senhor como se o Senhor tivesse obrigação de nos dar alguma coisa. Às vezes cantamos, às vezes até mesmo contribuímos financeiramente, como se fosse um depósito que estamos fazendo para sacar depois com rendimento. Perdoa-nos, Deus. O Senhor não nos deve nada. Nós não temos nenhum crédito com o Senhor. Nós temos uma eterna dívida de gratidão. E não queremos nos sentir culpados, porque o Senhor já levou a culpa do nosso pecado. Queremos ter alegria do nosso coração, queremos ter, Senhor, muita motivação para vir aqui à Tua casa, para vir a este templo, a este lugar de culto e celebrar junto com os irmãos. Mas nós queremos também ter a mesma disposição de viver isso nos nossos relacionamentos, no dia a dia, com honestidade,
ofertando o nosso corpo ao Senhor, não mais entregando os membros do nosso corpo ao pecado, não mais sendo dominados pela nossa carne, mas vivendo em novidade de vida. É esse o culto que o Senhor quer receber de nós. E nós não queremos ofertar ao Senhor, não queremos dar ao Senhor algo menos do que isso, algo menos do que o Senhor merece. Ajuda-nos, Deus. Às vezes somos limitados, mas pedimos que o Teu Espírito Santo renove-nos, renove a nossa mente, dá-nos uma mente renovada, que não estejamos presos a esses moldes, a essas estruturas que nos prendem, mas vivamos livres de acordo com a Tua vontade, para Te honrar, Deus, com tudo que temos e com tudo que somos. Anima o nosso coração, fortalece-nos, Deus, e ajuda-nos a viver segundo a Tua vontade. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Obrigado por tão grande salvação, obrigado pelo Teu favor, obrigado pela Tua morte, obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Nós podemos celebrar, nós podemos festejar, nós podemos glorificar o Senhor como essa grande ópera, onde todos nós aqui estamos usando os nossos dons, nesse grande coral, para ofertar a Ti o melhor. O Senhor que é a plateia que nos assiste nessa noite, seja adorado, seja engrandecido. Receba, Deus, a nossa adoração, receba o nosso aplauso, recebe o nosso louvor, recebe tudo o que temos, Senhor, porque é Teu. Nossa vida, os nossos bens, o nosso tempo, tudo consagramos a Ti e queremos Te honrar, Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.